Penso que já conseguirão ver o ecrã. Portanto, o relatório que foi enviado, na prática tem os 55 ACs, portanto, para encontrarem o vosso basta pesquisar e encontrar, e neste momento ele dá informação para cada ACs de forma sistemática sobre fisioterapia, sobre terapia da fala, e terapia ocupacional, e também sempre que exista relativamente às atividades de medicina física e reabilitação dentro das UCCs. Relativamente às estas atividades só vêm parar este relatório se no SDM estiverem descritas como sendo realizadas de forma presencial na unidade funcional. Portanto, o mais frequente nas UCCs é a atividade de reabilitação ser feita no domicílio, e não é disso que está a tratar aqui nesta meta do PRR. Portanto, esse tipo de atividades naturalmente prestadas no domicílio não serão alvo deste relatório. Isso é normal, que não estejam aqui as atividades da reabilitação nas UCC, que são apenas prestadas em domicílio. E, portanto, para cada atividade, o que aparece sempre neste momento é, neste caso, fisioterapia do ACs Feira e Aroca, aparece sempre o número de locais do ACs onde o serviço é prestado, neste caso são 3, o número total de horas de disponibilidade por semana no ACs, neste caso são 83, e tendo como fonte o RHV o número de ETCs, neste caso técnicos de fisioterapia e de enfermeiros de reabilitação, sendo que depois aparece com maior detalhe. Portanto, se eram 3 locais, aparece a informação de que, no caso da URAPA, do Feira e Aroca, a atividade é prestada na sede, que tem esta morada, com um horário de porta aberta de 40 horas, no Polo Passos de Brandão com 35 e Feira e Aroca, no Polo Aroca, com 8 horas. A informação depois repete-se para a reabilitação, caso exista, para a terapia da fala e etc. Onde é que a informação é colocada? Bom, eu agora vou aqui consultar no SDM. Eu já falei com a ACs Baixo Mondego, tendo autorização para abordarmos aqui em concreto esta situação no Polo Mira. Portanto, o ACs, a URAP do Baixo Mondego tem cerca de 15 ou 16 locais de prestação, a sede e todos estes polos. Portanto, é uma das tem mais polos em Portugal. Neste caso estamos a ver o Polo Mira, se localiza na Rua dos Bombeiros Voluntários em Mira, está aqui assinalado. Vou fazer aqui algum zoom para facilitar a visualização. E, portanto, o que devemos aqui registar, só mais um detalhe, nós estamos no módulo de validação, que acede aqui através deste menu de validação. Portanto, para quem entra de novo no SDM, estamos a falar de, isto aparece assim, implica pesquisar a URAP do Baixo Mondego, depois ir à validação, carteira de serviços, e nesta reunião vou abordar como exemplo o Polo Mira. Portanto, mudei para o Polo Mira. E em concreto vamos estar a falar destes 4 serviços que estão agora no ecrã: medicina física e reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala. Eu já, como disse antes da reunião, falei com a doutora Andrea, responsável da UAG do ACs, que já me disse que neste local só prestam fisioterapia. Não há nem atividade de medicina física, nem terapia ocupacional, nem terapia da fala. E a primeira coisa aqui que há que estabelecer é que, tendo em conta que a medicina física e reabilitação, a terapia ocupacional e a terapia da fala não são prestadas neste momento, nem nunca foram prestadas, nem existe previsão para que venham a ser prestadas, o correto não é, como aparentemente
seria mais imediato encerrar o horário. Isso é incorreto. Os encerramentos de horário só devem ser feitos se o serviço estiver indisponível durante algum tempo. E aqui, em termos de SDM, costumamos limitar esse tempo a 3 meses. Ou seja, tudo o que sejam encerramentos até 3 meses pode ser feito via horário. Tudo o que sejam encerramentos, digamos assim, mais definitivos, o encerramento deve ser feito com o recurso à indisponibilização do próprio serviço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que nós vamos fazer aqui no STM é fazer com que este serviço de medicina física e reabilitação e também a terapia ocupacional e também a terapia da fala passem a ficar como estes que estão aqui em baixo, a vacinação Covid e a saúde ocupacional, como indisponíveis. Ok? Portanto, eu vou exemplificar como é que isso se faz aqui na medicina física e reabilitação. Vamos clicar neste botão de edição. Quando se faz isso, aparece esta janela que me permite, antes de mais, confirmar que estou na medicina física e reabilitação, na URAP do Baixo Mondego, em Mira. Portanto, não fosse ter-me enganado no sítio onde tinha carregado. É possível ver que este serviço no SDM desde 2012 está como disponível, o que está errado. Portanto, a única coisa que é preciso fazer nesta área, no 3.1, características dos serviços gerais, é dizer que ele não está ativo, e ao clicarmos nisto, enfim, aparecem aqui umas mensagens que poderão ver, tudo o resto fica inativo, eu não consigo já clicar aqui, nem aqui, portanto estes objetos estão todos inativos e a única coisa que é necessário fazer agora é, aqui na data de vigência a aplicar às alterações, dizer que esta alteração que eu estou a fazer, estou a dizer que o serviço está inativo, não é desde hoje, mas sim desde a abertura do polo. E automaticamente a data que surge aqui é 30 de novembro de 2012, embora, se por exemplo a medicina física e reabilitação tivesse deixado de existir neste local há um ano, fosse possível eu dizer que quero definir uma data específica e portanto eu poderia colocar aqui 1 de janeiro de 2022, por exemplo, se este serviço tivesse deixado de existir a partir desta data. Não é o caso, este serviço nunca existiu neste polo, portanto vamos colocar aqui esta informação, nunca existiu. No final eu assinalo, reparem, o botão de gravar está inativo, e está inativo porque eu ainda não assinalei que concordo com tudo o que está aqui. E o que está aqui é que eu estou a alterar as características do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, a ser prestado na URAP Baixo Mondego, Palmira, com data e efeito a 30 de novembro de 2012 e sem data de termo previsto. Isto está certo, é isto que eu quero dizer ao STM, que isto nunca existiu. Portanto, dando isto correto, eu vou dizer que está bem e vou gravar. O STM, quando está a pensar, fica sempre aqui com aquela... Portanto, já passei para aqui e a medicina física e reabilitação neste momento está aqui. Medicina física e reabilitação indisponível. Já nem tem horário. Se eu voltar a editar, posso voltar só para vos mostrar uma coisa. No histórico de características está que desde 2012 a medicina física e reabilitação está indisponível. Eu vou fazer agora uma coisa errada com a terapia, vou cancelar, vou fazer de forma errada na terapia da fala. Ou seja, na terapia da fala, vou editar e vou dizer que está indisponível desde hoje. Portanto, serviço ativo não. E vou dizer, não vou alterar esta data e vou gravar. Mas a seguir já faço bem. Vou gravar. Ele passou também para aqui. No entanto, se eu editar para ver o histórico e depois cancelar, eu aqui fico a saber que, em termos de histórico, entre 2012 e ontem, o serviço está disponível. Portanto, tem estas características todas. Só a partir de hoje
é que fica indisponível. Portanto, isto é incorreto. Eu estou a deixar na base de dados do SDM a informação histórica de que ele esteve em funcionamento e com o horário que lá estava, ainda por cima, estes anos todos. Portanto, o correto é dizer que não está ativo, agora vou fazer bem, não está ativo, mas desde o início do polo. Assinalo que concordo, aliás, ele já está aqui a dizer que é desde 30 de 11 de 2012 sem data de tempo prevista e grave. Portanto, ele, em termos de visualização exterior, continua como estava há pouco, terapia da fala indisponível, mas se eu editar só para ver o histórico, portanto, e depois cancelar, eu já confirmo aqui no histórico que ele está indisponível desde 2012 sem data fim, está sempre indisponível desde todo o histórico. Isto é a forma correta de alterar com efeitos históricos a informação no SDM. Vou cancelar. Já não há mais alterações a fazer, apenas por isso. Portanto, a primeira operação a fazer em todos os polos é indisponibilizar os serviços não prestados nesse polo com efeitos à data em que deixem de ter sido prestados. É isso que há a fazer. Depois de ter todos os serviços indisponibilizados, os não prestados, então aí sim é necessário configurar as características dos serviços prestados. Então o que é necessário fazer nessa altura? Por exemplo, em relação à fisioterapia, enfim, aqui não vou gravar, vou apenas mostrar, eu vou editar o serviço de fisioterapia prestado, apenas para verificar se os destinatários estão bem, enfim, são utentes, está certo, parece-me que está bem. Se as vias de acesso estão corretas, a fisioterapia, em princípio, só a própria unidade funcional ou outras unidades funcionais do ACES é que podem referenciar, não consta que os utentes possam aceder diretamente, nem que a Saúde 24 possa enviar, por isso isto parece-me que está bem. Tipo de atendimento, enfim, se a fisioterapia puder ser feita no domicílio, há que assinalar isto. Se puder ser feita, alguns tipos de fisioterapia podem ser feitas em videochamadas de ensino, alguns ensinos podem ser feitos eventualmente a videochamada também, e portanto isto pode eventualmente ser alterado, se acharem que não está correto. Tem aqui um campo de observações para registar em texto livre o que entenderem e sempre definir se estas alterações que estão a ser feitas são verdade desde hoje ou se são verdade desde podem ser também a partir daqui a um mês, se previrem que alguma alteração vai acontecer a partir daqui a um mês, ou para o futuro ou para o passado. Portanto, definir a data específica de início é o que entenderem, para o passado ou para o futuro, assim como a data de fim de vigência. Se uma alteração, por exemplo, a prestação de cuidados no domicílio só vai acontecer durante 2 meses, é possível dizer que, por exemplo, foi desde 1 de outubro até daqui a um mês, e ele automaticamente coloca aqui 17 de 11 de 2022, ou definir uma data específica, 11, enfim, 31 não existe, e ele assinala, dia 30. Eu não vou gravar porque não sei se isto é verdade ou se é mentira, mas eu aqui estaria a dizer, se assinalasse aqui domicílio, vou assinalar, mas não vou gravar, que o serviço de domicílio que o atendimento no domicílio deste serviço de fisioterapia seria prestado, foi prestado desde o dia 1 de outubro, que se prevê prestá-lo até dia 30 de novembro. É possível fazer isto no STM. Vou cancelar para não alterar isto. Portanto, primeira coisa, indisponibilizar os serviços. Segunda operação a fazer, garantir que as características aqui visíveis estão corretas. Terceira operação a fazer, configurar os horários.
Portanto, o horário da fisioterapia, imaginando que, por exemplo, é todos os dias de manhã e não como está aqui, se eu colocar a tooltip, segunda-feira das 9 às 17, 5 dias por semana, imaginando que este serviço era prestado de segunda a sexta de manhã, basta clicar neste botão de edição do horário, que aparece sempre, em primeiro lugar, o histórico. Portanto, está aqui escrito é que entre 16 e 18 teve este horário e depois de 2018 é o mesmo. Às vezes parte isto em dois, mas na realidade o horário é exatamente igual. Tudo bem? Vamos avançar. Eu quero dizer que o serviço é prestado só até às 13, por exemplo. Não sei se sabem, mas clicando no teclado 13 de forma muito rápida, ele automaticamente mete 13, não é preciso estar com o rato. E eu estou a usar o Tab para andar para a direita e o Shift Tab para andar para a esquerda. Bom, fazendo isto, eu estaria a definir um horário das 9 às 13. É possível aqui registrar observações sobre a segunda-feira e aqui observações sobre a terça, sobre a quarta, etc. E aqui embaixo observações sobre o horário todo, sem ser especificamente em relação a nenhum dia da semana. Mais uma vez, nesta zona é possível dizer que este horário que eu alterei, enfim, se for desde hoje é para deixar assim, mas se for desde a abertura da unidade ao serviço é para colocar assim. Se for, por exemplo, desde há 2 anos, é preciso ir ali e dizer que é desde 2020, por exemplo. No final, a alteração dos horários tem ainda uma funcionalidade que não sei se nas URAPs será muito útil, mas que pode ser. Imaginem que o horário da fisioterapia é igual ao horário da terapia ocupacional e ao horário da saúde oral, por alguma razão. Bom, era muito fácil aqui, com uma única alteração de horário, dizer ao STM que quer copiar este horário para estes 2 serviços, saúde oral e terapia ocupacional, mas atenção, desde esta data, vai ficar em todos assim desde 2020. Okay? Portanto, a funcionalidade de cópia só deve ser aplicada se a data de efeito for igual para todos os serviços para onde se vai copiar. Este foi feito para, de forma muito fácil, alterar horários que são muitas vezes semelhantes em todos os serviços, dos polos, das unidades funcionais. No final é preciso dizer que aceito e gravar. Eu não vou gravar porque não sei se este horário está correto ou não está, mas se gravasse eu vou cancelar imediatamente o horário apareceria alterado ali. Bom, antes de vos passar a palavra, queria só dizer que toda esta informação que é aqui colocada fica sempre disponível não só na URAP, como no ACES e na própria ARS, não dentro da validação, mas aqui na parte da ficha de caracterização. Eu mudei para a ficha, já não tenho molduras vermelhas. Nesta parte dos serviços CSP, se eu clicar, serviços CSP é na prática um módulo que permite visualizar os serviços das carteiras de serviços de todas as unidades funcionais. Neste caso estamos a ver do ACES Baixo Mondego, mas é possível mudar para a IRS Centro ou para Portugal. Eu vou manter no ACES Baixo Mondego. A informação que está aqui é a informação registada até ontem. Aliás, está aqui definida a data de referência deste relatório. Portanto, ele foi gravado no SDM às 8h05 de hoje. Tudo o que tenha sido registado depois das 8h05 de hoje não está aqui neste relatório. Estará amanhã, ele é refrescado diariamente. Mas, portanto, se nós quisermos ver rapidamente, usando este relatório, quais são os serviços de fisioterapia existentes, basta clicar, desculpem. Eu cliquei aqui na tipologia de serviços, neste botão. A tipologia de serviços tem todos os serviços das USFs, das UCSPs, das URAPs, das Unidades de Saúde Pública, etc. Portanto, se eu quiser a fisioterapia, basta escrever isto
isto funciona como o Excel na prática, portanto eu passei a ter apenas 28 serviços e eles estão por aqui descritos. Cada um deles tem, se eu clicar, as características mais detalhadas. Portanto, eu cliquei ali, isto aqui por baixo abriu, agora tenho zoom em excesso, vou ver aqui. Portanto, consigo ver as características na prática estão a ser transportadas para o relatório que eu mostrei inicialmente. Portanto, neste caso, o polo é Soura, a localização está aqui com a geolocalização, temos as características que estão dentro dos próprios, ou seja, que os percentais são utentes, entre os 0 e mais infinitos anos, é presencial nas instalações, o horário de segunda a sexta, das 9 às 17, dá 40 horas. É esta a métrica que está a passar para o relatório. Ok? Os contactos deste serviço. Portanto, se quiserem aqui ver qual é o serviço prestado, enfim, isto aqui é quase redundante, mas ao nível da RS Centro seria fácil. Eu aqui estou a fazer por morada de prestação, embora pudesse também fazer por área de abrangência. Portanto, por morada de prestação, Penacova, temos a UCC de Penacova e a URAP de Penacova com serviços aqui da UCC não necessariamente presenciais, para ver se são presenciais ou não, é necessário abrir e verificar aqui que não são presenciais, são no domicílio. São presenciais, não na unidade funcional, mas no domicílio. Muito bem, era isto que tinha. Temos algumas perguntas aqui no chat. Eu ia pedir a quem tivesse feito perguntas no chat, então eu ia dar a palavra. Tenho aqui em primeiro lugar a doutora Maria Helena Gonçalves, se quiser fazer colocar a questão. Olá, boa tarde. Do canal. Obrigado. Sou Helena Gonçalves, sou coordenadora do UCC Cascais de Fera, e realmente eu vinha recebendo esta mensagem há algum tempo e tinha vindo aqui validar relativamente aos cuidados de reabilitação. E eu entendi na altura que cuidados de reabilitação para aparecerem aqui, nós efetivamente prestamos esses cuidados de reabilitação em contexto domiciliário, mas é no fundo presencial. Portanto, eu achei que isto era contabilizado para aqui, mas não, ao que parece, isto é só na própria unidade, certo? Exato. Portanto, agora é só dizer que o serviço está indisponível desde o início, como acabou de dizer. Penso que deve ser a única irregularidade aqui Não é necessário. Ele estará lá na vossa UCC como estando disponível a ser prestado no domicílio e está certo. Não é preciso. Portanto, se ele está lá no mas não é na unidade. Ele não está na unidade. Portanto, eu estou a receber informações de que algo está incorreto. Não. Eu não disse que estava incorreto no vosso ACs. Eu disse que naquele relatório que tinha 55 ACs, havia alguns onde havia informação incorreta, não necessariamente o vosso. Okay? Então eu fiquei na dúvida então se mantenho como disponível no domicílio ou como não tenho uma consulta aberta de reabilitação dentro da minha unidade funcional, se o devo retirar. Não, está certo, tem disponível no domicílio e consequentemente nós não transportamos essa informação para este relatório, está certo. Ok, está bem. O facto de estar no domicílio faz com que o CC que coordena não esteja neste relatório que nós temos enviado, nem vai estar no relatório que nós vamos enviar aqui para a meta do PRR. Está certo? Okay. Está bem, só vamos enviar informação de UCCs que definam lá no SDM que a atividade, para além de ser realizada no domicílio, é também realizada de forma presencial no UCC. Exatamente. Muito bem. Obrigada. Nada. Ora, dava então a palavra à doutora Teresa Carvalho Nascimentos. Doutora Teresa, penso que não estará a ouvir. Doutora Elizabeth Serrada.
Olá, boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta que está subdividida em 2 ou 3. Quando nós temos um profissional que pertence à URAP, neste caso fisioterapeuta, estou a ouvir eco, não sei se alguém tem o microfone ao mesmo tempo. Peço desculpa. Sim, estamos a ouvi-la, doutora Elizabeth Secada. Então, quando nós temos um profissional fisioterapeuta, que é profissional da URAP, que se desloca a vários concelhos e presta colaboração a UCCs, nós vamos atualizar essa informação na URAP ou na UCC. Depois, se o profissional presta serviço no concelho A, B ou C, devemos colocar indisponível, ou seja, devemos no sistema colocar disponível ou indisponível em função da carga horária do profissional fisioterapeuta, ou devemos colocar que existe. Não percebi de que maneira é que nós podemos atualizar a informação para que o cidadão possa perceber que só é naquele horário. Sim. Não consegui perceber. Eu explico com alguma facilidade. Portanto, relativamente aos profissionais da URAP que colaboram também com OCCs, a atividade é da URAP ou da OCC, consoante o profissional esteja em RHV na URAP ou na OCC. E alguns profissionais estão, por exemplo, a 40% ou 60% ou 70% na URAP e a 20% ou 30% nas OCCs. Isto é o mais típico. E, portanto, isto quer dizer que as OCCs prestam este tipo de cuidados, porque têm profissionais deste tipo, e, portanto, prestam este tipo, aliás, este tipo de atividades de reabilitação faz parte da carteira básica de serviços das OCCs, mas as URAP também prestam estes cuidados quando estão a dar apoio às USFs e CSPs, e nessa parte os profissionais estão alocados em RHV à própria URAP e, portanto, enquanto tal, a URAP presta cuidados nesses locais. Portanto, quando a URAP presta cuidados num determinado local, a dar apoio às USFs e às UCSPs, é a atividade própria da URAP. Quando presta cuidados a dar apoio às UCCs, principalmente quando os profissionais em RHV estão associados à UCC, e quando os acessos em esse clínico que esses profissionais fazem são na UCC, temos aqui tudo alinhado, ou seja, temos em RHV um técnico de fisioterapia, por exemplo, na UCC, que no S-Clínico faz login na UCC e a UCC tem ela própria na carteira básica de serviços a atividade de fisioterapia, portanto isto é uma atividade da UCC. E portanto é um horário da UCC, horário de reabilitação da UCC e não da URAP. No entanto, mas o profissional portanto, fará esta atividade para utentes que estejam integrados na SCCI habitualmente, a pedido da UCC, dos enfermeiros da SCCI e a equipa com a própria UCC. Isto é a atividade da UCC, para nós é muito claro. Quando um psicólogo, um nutricionista ou um fisioterapeuta fazem no Polo Mira, que vimos há pouco, por exemplo, atividade que é solicitada pelas USFs ou pelos UCSPs, isto é a atividade da URAP. Porquê? Porque a USF e a UCSP não têm na carteira básica de serviços a atividade de fisioterapia, nem de psicologia, nem de nutrição, Portanto, nesse caso, temos um horário, temos profissionais da URAP, em RHV estão e bem na URAP, temos registros no S-Clínico em códigos e logins da URAP e temos um horário de prestação de cuidados da própria URAP nesse local, que neste caso pode ser o Centro de Saúde Mira.
E é assim que as coisas devem ser configuradas. Portanto, haver um alinhamento entre aquilo que é registado em RHV, na produção em termos de S clínico e na informação que se presta neste tipo de relatórios. Disse há pouco que isto era para ser mostrado aos utentes, ainda não é, nós não vamos mostrar nada disto em portais públicos neste momento. Se algum dia o fizermos, informaremos, mas neste momento é para estar no SDM, é para os vossos não é a partir daqui que migra para o BI dos cuidados de saúde primário, não é a partir daqui que migra o horário para os cuidados de saúde primário. O horário do polo como um todo, sim. O horário do polo da URAP como um todo migra. Mas então a carteira de serviços do horário neste momento não migra, não. Vai migrar o horário do polo MIRA como um todo, reunindo a nutrição, a fisioterapia, portanto o horário que ficar resultante de todos os horários dos vários serviços que lá colocarem em MIRA, vai migrar, esse horário desse polo MIRA vai migrar para o BICSP. Sim, mas o horário da fisioterapia especificamente não vai migrar. E um dia que isso aconteça, nós informaremos todos os ACs para que tenham, enfim, façam uma análise adicional se as coisas, porque nessa altura a responsabilidade será obviamente muito maior. Então, recapitulando, se o funcionário for da URAP, temos que entrar no STM da URAP, atualizar a informação no STM da unidade URAP e só atualizamos o horário da UCC se forem utentes do CCI. Se a atividade for prestada em colaboração com a CCI, no âmbito da carteira básica de serviços do CCI. E mesmo que seja o mesmo funcionário a circular entre concelhos, vamos atualizar a informação desse funcionário no concelho A, B ou C. Sim. E não vão contabilizar como 3 ou 4 pessoas, certo? Não, o que vai acontecer é porque que nós só temos um único fisioterapeuta. Portanto, vai acontecer provavelmente é que se tiverem 5 sítios vão ter que dividir o horário de 35 horas dele por 5, vai dar-se mais ou menos 7 horas em cada sítio. Portanto, temos que atualizar também a percentagem para cada sítio. Em RHV? Sim. Em RHV nós só recolhemos a informação, nós não recolhemos a informação polo a polo, nós recolhemos a informação para a URAP como um todo. Não é preciso associar ao centro de custo de cada sítio, não. Porque no BI dos cuidados de saúde primários gera confusão, mas pronto, obrigada pelo esclarecimento. Nada. Ora, neste momento tenho aqui a pedir a palavra a doutora Sandra Cristina Borges. Olá, boa tarde. Eu sou a coordenadora da UCC Nós de Estarreja e eu tenho enfermeiros de reabilitação a exercer funções de segunda a sexta. Eu já consegui alterar, a única coisa que me tinha esquecido de colocar foi a data do início do serviço em si. Agora eu tentei alterar os sábados, domingos e feriados para indisponível, porque efetivamente nós não fazemos serviços de reabilitação ao fim de semana e feriados, só que não consigo colocar aqueles tracinhos. E ele diz-me que não é possível fazer. Qual é o CC? Sim, o CC Nós de Estarreja. Eu tenho aberto não há problema, pois não? Não há problema, posso tentar ver. Se me ajudar. O CC Nós, não é? Ora, o CC Nós, estou em produção, ligação, carteira de serviços. O CC não só tem a sede, não tem polos, portanto, no caso dos CCs que não tenham polos, não há aqui nenhuma combo box para alterar. Não temos polos, não. Estamos a ver o CC Nós em Estarreja, confirma-se, e portanto o que me está a dizer, qual é o serviço de reabilitação? Sim. Reabilitação, quer retirar este azul aqui, não é? Que é o... Fins de semana e feriados, que diz quando necessário, só que efetivamente nós não estamos a fazer ao fim de semana e feriados. Então será necessário vir aqui. Sim. Ora, isto está desde... Ok, portanto será necessário aqui onde diz um bloco pôr encerrado, encerrado e encerrado, ok? Depois
e depois dizer que não é desde hoje, eu não vou gravar no final. Já fiz essa alteração, Ok, pronto, então é só, já gravou? Já, agora vou gravar outra vez para pôr encerrado, que eu não sabia como é que se fazia. Mas se quiser faço eu, portanto diga-me só desde quando é que é. Desde quando é que é? Desde 1 de junho de 2016. É desde o princípio? Não, 1 de junho de 2016. Okay. Mês 6. Sim. Quero gravar para mais nada, eu gravo. Ok. Reabilitação já não tem horário. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então dou a palavra à doutora Anabela Pereira Mota. Sim, boa tarde. Olá. Oi, conseguem ouvir? Muito bem. Então é assim, eu estou aqui mais a doutora Cília, nós estamos aqui na dúvida por causa do nosso núcleo da URAP. Os profissionais... Anabela Mota é da Litoral Alentejano. Correto, ao Litoral Alentejano. Sim. Como é que nós fazemos com os profissionais que nós temos, digamos, partilhados entre a UCC e a UCSP? E eles saem da UCSP e têm que pertencer ao núcleo? Que tipo de profissão estamos a falar de fisioterapeutas? Sim, por exemplo, fisioterapeutas, por exemplo. Pronto, os fisioterapeutas não podem pertencer às UCSPs, não em RHV, ou seja, as UCSPs têm médicos, enfermeiros e secretários clínicos, e enfim, podem ter também assistentes operacionais, embora não façam parte da equipa, mas são um custo, obviamente, e podem estar no mesmo centro de custo. No entanto, os fisioterapeutas só podem estar ou nas UCCs ou nas URAPs. Neste caso, núcleo. No núcleo, sim, o vosso é sim, tem um nome particular, claro, sim. Portanto, temos um núcleo criado, então é colocar como no RHV como núcleo, ok. Sim, exatamente. Outra dúvida que nos levanta é, nós temos em Alcácer do Sal sede 2 fisioterapeutas, em Grândola 2, neste momento dormiram 1. As horas, penso que seriam superiores às que aqui estão colocadas, certo? 75 horas ou não? Ou esta contagem não é pelo... Deixe-me ver o vosso relatório. Temos esta dúvida. Sim, Alentejo. Temos que mudar. Litoral. Litoral. E qual é a questão? É na fisioterapia? Sim, só na fisioterapia, sim. Estes 35 que aparecem aqui, é essa a questão? Como é que isto aparece? Sim. Tendo 2 profissionais alocadas ao núcleo em Alcácer e Grândola, o número de horas é superior. Eu pergunto deixe-me só dizer uma coisa, neste momento nós não identificamos, a primeira questão, nós não identificamos nenhum profissional em RHV associado ao núcleo, ok? Está aqui 0. Então não estão como... Está certo, então temos que corrigir. Pronto, em RHV tem que corrigir, depois isso é uma questão e corrigindo, atenção, só fica alterado neste relatório 15 dias depois, porque nós integramos com o RHV no dia 1 e no dia 15 de cada mês, ok? Portanto, isso é uma questão, não é tão imediata a correção aqui para este relatório. Sim. Relativamente a estas horas, eu posso-vos mostrar porque é que isto está assim, portanto basta ir aqui, vou pesquisar isto, porque a URAP, aqui para os restantes participantes, no Litoral Alentejano tem este nome. Ora bem, vamos entrar então neste núcleo. Tem a mesma carteira de serviços porque ele na realidade está tipificado como URAP, só tem um nome diferente. Em termos de carteira de serviços, vamos aqui à validação, carteira de serviços, fisioterapia. Estávamos a ver aqui em Alcácer. Portanto, Ao Grândola.
Um dos Vamos dois. mudar para Alcácer. E a pesquisa ajuda-nos sempre a encontrar fisioterapia. Nós temos aqui quartas das 9 às 13 e das 14 às 17. Isto dá 4 e 3, 7 horas. 7 vezes 5, 35. Portanto, as 35 horas decorrem disto. Ok? Portanto, vocês estão aqui a dizer que os serviços de fisioterapia são prestados em Alcácer neste horário, que dá 35 horas por semana. Se não for assim, tem que diminuir este horário. Não, mas nós temos segunda a sexta. E eu, tá. Não. Não, está só 2 dias por semana. Certo? Isto está de segunda a sexta, das 9 às, se colocarmos, das 9 às 13 e das 14 às 17. Certo. Dá 35 horas. Aqui e nos outros 2. Sim. Portanto, o que tem que fazer é, se a fisioterapia não é prestada neste horário, é diminuir o horário. Não, neste caso é ao contrário. Nós temos mais horas de fisioterapia do que as 35. Porque nós temos 2 técnicos. Certo, mas neste sítio que é Alcácer, a fisioterapia é prestada em que horário? É isso que tem que registrar aqui. É nesse horário. Os dois técnicos têm o mesmo horário. O que está aqui mostrado, estes 35, não são as horas. Vocês disse-me que têm quantos técnicos? 2? 2 dará 70 horas, não é? Portanto, essas 70 horas serão distribuídas por estes 3 sítios. Portanto, o que se passa é que o somatório, à partida aqui, será 70. Não. Estas 70 horas é só em Alcácer, não é distribuído por Grândola e por Odmira, é só Alcácer. Alcácer tem 70 horas de fisioterapia. Pronto. Ok. E os outros 2 não têm nada, é isso? Diga? Os outros 2 não têm. Alcácer tem 70 horas de fisioterapia. Certo. Grândola tem 70 horas de fisioterapia e Odmira tem 35 horas de fisioterapia. Pronto, mas aqui nunca irá aparecer 70, porque isto é o horário, não é o número de horas de profissionais, é o número de horas de porta aberta. É o horário. Sim, ok, já percebemos. É o número de horas, aqui nunca aparecerá 70, já percebi o que quer dizer, mas aqui nunca aparecerá 70. Isto é o número de horas de porta aberta, está bem? Certo. Onde vocês poderão, pelo que eu percebo, vocês têm 2 profissionais em Alcácer, mais 2 em Grândola, mais 1 em Odmira, certo? Exato. Pronto, então quando registarem bem em RHV, vocês terão aqui 5 ETCs. Ok. Está bem? 5 ETCs dá essas horas todas que vocês estão a dizer. Exato. Ok. Está bem? Está bom. Obrigada. Nada. Para Maria Helena Gonçalves, de Ossos de Cascais. Olá de novo. Tem a ver de facto, com estas horas que os profissionais da URAP têm contratualizadas com a UCC. Aqui eu não consigo, quando há pouco falavam as horas alocadas à URAP ou à UCC, eu aqui não consigo perceber onde é que se eu tenho que fazer ou não alguma coisa relativamente a essas horas contratualizadas pelos técnicos da URAP. Se bem que aqui só vejo a saúde mental, onde discrimina especificamente a psicologia clínica. Depois, em termos de fisioterapia, em termos de terapia ocupacional, assistente social, não vejo aqui em lado algum. Depreendo que estejam integrados aqui nestes outros programas onde estão a equipa multidisciplinar, nomeadamente nos cuidados continuados integrados, na abordagem paliativa, na gestão da saúde, pronto. Estranho é um bocadinho porque é que uns estão discriminados com psicologia clínica e, por exemplo, na área da saúde mental não entra aqui o enfermeiro de saúde, especialista em saúde mental, que também pode prestar cuidados nesta área, e depois nas outras não entram os outros profissionais. Não sei se me está a escapar a mim alguma coisa, mas gostava só de clarificar isso. Não sei se diga-me o nome da UCC só para abrir. Cascais quer.
CC Cascais, quer em Alcavidez, saúde mental, psicologia clínica. Vamos lá ver, isto, o STM nesta parte não serve para registar horas de profissionais especificamente. Estes horários são os horários em que cada um destes serviços estão disponíveis aos utentes. Sejam... No CC, neste caso CC, concreto. precisamente, não CC em Alcavidez, exatamente. Pois, mas percebe a minha questão, é que, por exemplo, temos aqui disponíveis da psicologia clínica, mas depois não temos disponíveis outras áreas de fisioterapia, não temos disponíveis assistente social, que também tem horas contratualizadas na UCC, percebe? Tal como a psicologia clínica tem. Certo, sim. A psicologia clínica, aqui estamos a falar, sim, percebo a questão, nunca foram adicionados esses serviços, portanto, olha, está-me a dizer isso, acho que é uma boa sugestão, eventualmente adicionar porque, na aqui verdade, outros... temos outros técnicos também alocados, com horas alocadas ao CC, que acabam por não estar aqui representadas. E na área da saúde mental também temos especialistas na área de saúde mental que também, enfermeiros especialistas em saúde mental que não só... que sejam os psicólogos que intervêm nesta área específica. Certo. Sim, mas não há, se os enfermeiros, sim, aqui estendo psicologia clínica é difícil colocar enfermeiros. Como nos outros fica a reabilitação, e a reabilitação pode ser feita por enfermeiros de reabilitação ou não é? Ou fica só saúde mental, ou acrescentamos os outros profissionais da URAP também noutros programas. 2 ou 3 notas por e-mail, se faz favor. Diga. Nós envie-me essas 2 ou 3 notas por e-mail que nós analisamos isso. Portanto, estamos aqui a falar de uma alteração à carteira de serviços das UCCs. Envie-me essa sugestão por e-mail que nós analisamos, vemos os impactos e alteraremos tudo o que forem alterações de melhoria no bom sentido, alteramos sem problema nenhum, está bem? Obrigada. Para a doutora Silvia Gonçalves, ACES Sintra. Doutora Maria Conceição Veiga, Guimarães. Eu peço a quem já falou que vá tirando as mãos. Rubina Luísa Muniz. Boa tarde, eu estou a falar do Aços da Rábida. Eu penso que a minha pergunta, a minha questão já foi parcialmente respondida, ainda assim, porque já percebi que estes horários que aqui aparecem dizem respeito às horas de porta aberta do serviço, né? As horas em que o serviço estão disponíveis. Porque eu também tenho uma situação parecida com as colegas de Alcácer, em que tenho uma colega que está alocada à URAP Polo Setúbal, mas que 2 dias por semana vem à URAP Polo Palmela, mas não na sede de Palmela, mas junto no edifício onde funciona uma USF, no Pinhal Novo. E eu não tenho forma de a colocar, esse serviço não tenho forma de colocar. Então, inicialmente, tinha colocado aquela colega com 3 dias por semana em Setúbal, e depois o horário desta colega não ficaria, não apareceria mais, portanto ela... Diga-me uma coisa, o que me está a dizer é que essa colega trabalha num sítio que não está aqui descrito, certo? Exatamente. Pronto, então é esse o problema. O que é que eu fiz? Se for não, está errado. Está errado. É esse o problema, é que falta-nos aqui um local físico. Portanto, falta-nos aqui um local físico para a URAP. Se temos uma profissional que vai a um determinado sítio de forma regular, não estamos aqui a dizer uma ida uma vez por mês, só quando é necessário, etc. Mas de forma regular, mesmo que não seja a sede de um centro de saúde, falta-nos aqui um sítio. Portanto, vocês precisam nos comunicar isso. Nós acrescentamos aqui esse sítio e depois o que vocês vão fazer
nesse sítio acrescentado aqui, se essa for a única profissional da URAP que lá vai prestar cuidados, e indisponibilizam todos os outros serviços, só ficam lá com a fisioterapia, nesse sítio, está bem? Neste momento eu coloquei nas observações, ou seja, coloquei o horário todo da colega, mas se calhar é isso que eu queria perguntar, coloquei o horário todo da colega em Setúbal, e nas observações digo que segundas e quartas está colocada no Pinhal Novo. Está bem, assim, para desenrascar, como se costuma dizer, portanto é isso que está aqui escrito, não é? Aqui nesta zona. Mas em bom rigor não é a forma correta de fazer. A forma correta de fazer é enviar-nos um e-mail a dizer que a URAP tem mais um polo que não está aqui descrito. Faça isso de forma, aliás... Para nós, isso é uma novidade, não é? Para nós temos 3 polos, Setúbal, Sesimbra e Palmela. O Pinhal Novo pertence a Palmela. Em termos de polo, portanto, para mim é uma novidade. Isso, é um local físico, nunca pensaria numa solução dessas. É um local físico de prestação, é um polo, mesmo que seja um polo com muito pouco, só tem um profissional, não é? Mas em bom rigor é um sítio onde vocês ocupam gabinetes de forma regular, portanto, em bom então rigor também tenho que fazer o mesmo para o Serviço Social, porque eu tenho uma colega do Serviço Social que está em Setúbal e que uma vez por semana se desloca ao CSP de Azeitão e está lá fisicamente a dar consultas presencialmente. Esse é um 5º sítio, então, certo? É um 5º sítio, exato. Sim. Aqui a única coisa que nós precisamos de saber é, nós provavelmente iremos enviar um template, um Excel, para preencherem essas 2 linhas adicionais com esses 2 novos polos, é o que faremos, está bem? Depois aguardarão que nós os registremos aqui, portanto nessa altura aparecerão aqui não 3 como neste momento, mas 5, e a partir daí é que poderão então configurar a informação nesses 2 novos polos, começando por fazer o que eu disse ao princípio, começar por indisponibilizar os serviços não prestados, depois configurar as características dos serviços prestados e finalmente os horários, sempre isto que é necessário fazer. Então eu enviei então o e-mail, muito obrigada. Nuno, posso... Boa tarde, eu já estou disponível para intervir. Sim, mas eu iria dar a palavra à doutora Silvia Gonçalves, que parece que tem que se ausentar, não é? Pelo que eu percebi. Eu já consegui ir ao carro buscar um carregador e já estou novamente aqui no gabinete, no telemóvel. Peço-vos imensa desculpa por esta confusão. Pronto, não sei se quer seguir a ordem e eu fico para o fim, porque eu neste momento já tenho bateria no telemóvel. Ok, então sim, vamos seguir. Eu não sei quem é que... Conceição Guimarães, eu entretanto não tinha som. Muito bem. Eu sou coordenadora da UCC Cuidar, do Porto Ocidental, e queria colocar, para além das dúvidas que eu tenho já apresentadas pelos outros colegas, nomeadamente dos serviços de nutrição, psicologia, terapia da fala, etc., que também não aparecem no SDM para validação, queria colocar a questão relativamente à reabilitação. Eu tenho reabilitação no domicílio e reabilitação na UCC, mas os horários são diferentes. Ou seja, eu neste momento tenho um horário de segunda a sexta, onde a atividade na UCC está incluída naquele horário. Eu tenho que separar os horários, fazer horários diferentes? Em bom rigor, neste momento não é possível separar os horários da atividade de reabilitação realizada no domicílio do horário da atividade de reabilitação realizada na própria unidade funcional. Portanto, o que terá que fazer é registar o horário das 2 coisas. Imagino que na unidade funcional é de manhã e no domicílio é à tarde, então mete das 8 às 20, até quando às 18, e em observações registra de manhã é na unidade funcional, à tarde... Mas não é assim, até é sobreponível, portanto nem sequer posso colocar assim, posso pôr o horário da unidade funcional que é sobreponível ao horário do domicílio. Se calhar especifiquem observações, é melhor, não é? Se é sobreponível nem há problema, porque se em bom rigor eles são iguais, por exemplo, das 8 ao meio-dia,
tanto no domicílio. Aí basta colocar que o horário, diga-me lá, como é que é o horário no domicílio à segunda-feira? A segunda-feira é das 8 às 20. Na terça-feira eu tenho... Não, vamos considerar só na segunda. E presencial? Presencial não tenho à terça. Terça, sim. À terça-feira tenho das 10 às 13, não é? Das 10 à 1, mas em simultâneo tenho um profissional nos domicílios. Só das 10 à 1 ou até mais tarde? Não, só das 10 à 1. São grupos. Uhum. Então eu diria que nas observações do horário de segunda-feira escreveria lá à frente apenas no domicílio. No horário de terça escreveria no domicílio e presencial na UF, e na unidade. etc. Okay. Sim, tá bem. faria assim. Obrigada. Não queres fazer uma pergunta para mim? Ora, então daria a palavra à doutora Silvia Gonçalves. Não estamos a ouvir. Está sem som. Ok. Eu se calhar vou repetir aqui alguma pergunta, que eu com ter que ir ao carro e voltar, perdi aqui um bocadinho. Duas questões. Uma que tem um bocadinho a ver com também em alguns momentos. Estamos a ouvi-la mal, doutora Silvia. Porque eu não tenho câmara neste gabinete. Consegue ouvir-me um bocadinho melhor? Tente lá, sim. Duas questões. Uma que tem a ver com o facto de nós, por vezes, termos na URAP fisioterapeutas e psicólogos que fazem, e eventualmente estou a pensar numa VD em relação à SCCI, mas que na realidade entram num horário em que normalmente está afeta a URAP. Acontece, imagino, dou-lhe um exemplo, às vezes teoricamente estão na URAP das 9 à 1, mas se surge a hipótese de poder ir fazer um domicílio que entra na SCCI nesse dia de manhã, acabamos por fazer essa visita. Há aqui alguma questão quando se cruza dados ou não? Não, os horários, vamos lá ver, os horários a registar no STM para estes efeitos, muitas vezes, eu não tinha abordado esse aspecto, nem conseguem ser exatamente os que são prestados na realidade. Por exemplo, há situações, já me relataram, em que o que está mais ou menos fixo são 7 horas ou 8 por semana. Numas semanas pode ser à segunda, noutras semanas é à terça. Portanto, quando isto acontece, o que nós recomendamos é que registrem lá um horário que nos dê a ideia dessa carga horária semanal, por exemplo, das 8 horas, e que registrem observações que, em função de que o dia da semana onde o serviço é prestado pode mudar semana para semana, porque neste momento não estamos a fazer isto para divulgar nem ao utentes, nem à Saúde 24, nem nada disso. É um dia que seja para isso, de facto, será necessário ter cuidado e semanalmente ir acertando esses horários se eventualmente se alterarem. Neste momento não é necessário esse rigor, então eu diria que recomendaria que registasse um horário que nos desse uma informação rigorosa sobre a carga horária semanal na URAP e sobre a carga horária semanal distrita à UCC, sim. Aqui outra questão que se calhar já abordaram. Eu tenho um polo, nós temos 5 polos, eu tenho um polo em São João das Lampas, que estão 2 fisioterapeutas e que pode acontecer uma delas estar em horário de URAP e outra de UCC. Em relação ao horário depois isto não há problema? Portanto, porque quando eu fiz o horário da fisioterapia eu contemplei na URAP as horas em que elas estão... Não, efetivamente devia ter colocado na URAP o horário em que ela está a dar, a profissional está a dar apoio ao SF/CSP que lá exista, e no CC esse horário... Doutor Nuno, é que uma está a fazer o URAP e outra está a fazer o CC, porque elas coincidem num dos dias, por exemplo, no Polo São João, por isso é que eu estava aqui a perguntar. Sim, mas como não tem que lá colocar o nome delas, e sem bom rigor, na prática o que nós queremos que lá seja colocado é a carga horária semanal a distrita à URAP e a carga horária semanal a distrita ao CC. Okay. Embora depois vocês possam gerir quem é que faz o quê. Não precisa lá ficar. Ok, sim. Obrigada.
Ora, eu ainda vejo a doutora Helena Gonçalves, que já tinha falado, não sei se ainda tem alguma questão. Penso eu que já tinha falado. Talvez não. Muito bem, então não, já não. Não existindo mais questões, resta-me agradecer a todos a participação. Espero que tenha sido útil e que contribua para melhorar esta informação que está no SDM. Espero eu, nos vai ajudar a gerir melhor isto a nível nacional e regional e local. Está bem? Muito obrigado. Boa tarde. Estava com problemas. Posso colocar uma pergunta? Ainda temos aqui quem fala. Eu sou enfermeira, sou coordenadora da UCC Conceição Ferreira, e é o seguinte, nós temos enfermeiros de reabilitação que fazem reabilitação no domicílio, mas também temos enfermeiros que fazem reabilitação na unidade. Uhum. O horário é sobreposto, mas não temos dia fixo. Temos que colocar também na plataforma? Portanto, nesse caso, diga-me, a reabilitação é feita com carga horária no domicílio por semana? De segunda a sexta, e às vezes é ao domingo e ao sábado, depende das necessidades. Segunda a sexta, de manhã e à tarde? Sim, sim, sim. E na unidade funcional? Uma vez por semana, e há semanas que não há possibilidade. Uhum. Não há um horário fixo. E esse uma vez por semana, tanto pode ser à segunda como à quinta, sim, é quando for necessário. Uhum. Portanto, o que eu faria era assinalar não só o domicílio, como já deve estar, como presencial. Já está o presencial também? Já. Pronto. Não está o presencial. Pronto, então, mas se prestam, devem adicionar o presencial. Okay? Adicionar com data e efeito à altura em que isso tenha começado e escreverem observações que o atendimento presencial acontece uma vez por semana, com pré-marcação ou uma coisa desse género, que se ajude a perceber o que é que está a acontecer. No entanto, há semanas que nós não conseguimos dar resposta. Uhum. Eu diria que se é muito, se o mais frequente é não prestarem, o melhor é não registarem. Ok? O melhor é não registarem nesta fase. Obrigada. Está bem? Obrigada. Então, vamos mesmo encerrar. Obrigado a todos.